pergunta de $1 milhão. Afinal, como escolher uma boa hospedagem em Paris? Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Mariana do @sonhoaltoviagens lá no Instagram, onde eu falo tudo e mais um pouco sobre viagem, intercâmbio, e hoje eu vou tentar responder a pergunta que eu mais recebo em qualquer conteúdo que eu faço sobre Paris, que é: Mari, onde se hospedar? Como escolher um bom hotel em Paris? Se você caiu de paraquedas aqui no meu canal e ainda não me conhece, não conhece um pouco da minha relação com Paris, eu sou completamente apaixonada por Paris desde a primeira vez que eu fui pra lá, em 2011, e desde então eu fiz várias viagens para a Cidade Luz, e no ano passado eu realizei o maior sonho da minha vida, que era morar em Paris. Eu morei lá durante 7 meses, tá tudo documentado aqui no meu canal, e isso me fez aprender muito, né? Errando, acertando, conhecendo a cidade, batendo perna por aí. Saber onde se hospedar em Paris é realmente muito importante, porque ao mesmo tempo que ela é a cidade mais visitada do mundo, que tem várias opções de hospedagem de todos os gostos, para todos os valores, escolher bem a sua hospedagem faz muita diferença na sua viagem. Faz muita diferença de como que você vai aproveitar a sua viagem, que você vai otimizar o seu tempo, que você vai ter uma experiência melhor mesmo. Então nesse vídeo aqui eu espero te ajudar nessa tarefa que não é fácil. Primeiro de tudo, vamos entender como é que Paris está organizada? Paris é dividida em 20 regiões, que são chamados os arrondissements. Cada uma dessas regiões tem vários bairros. E também existem algumas áreas fora dessa divisão, que formam ali a periferia de Paris. E esse formato de organização, ele segue o formato de um caracol. Se você reparar, o centro ele começa estando no número 1, que é o primeiro arrondissement, que fica ali o Museu do Louvre, por exemplo, e aí ele vai ali depois o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, formando ali um caracol mesmo na organização. Então, quanto menor for o número, mais central é a região, quanto maior o número, mais afastado do centro. Então, a primeira dica para você escolher uma boa hospedagem de Paris é você escolher algum local que fique dentro desses 20 arrondissements. Não fica para fora deles. Vai ser muito mais barato, sim, vai ser tentador. Várias pessoas, inclusive, ficam fora para pagar mais barato, mas eu, de coração, não recomendo para uma viagem, porque vai te custar muito tempo de deslocamento e tem regiões mais inseguras de Paris. Eu, inclusive, vou falar aqui regiões para você evitar de se hospedar, regiões que são mais perigosas. Bom, primeiro ponto, então, é escolher uma dessas regiões que estejam dentro desses 20 arrondissements. O segundo ponto é você escolher uma hospedagem que tenha um metrô próximo. Isso não é muito difícil, já te adianto, porque tem um metrô a cada 500 metros em Paris. Mas como o metrô provavelmente vai ser o seu método de transporte da cidade, inclusive tem vídeo completo do metrô de Paris, tá? Destrinchado, detalhadíssimo, vou deixar aqui pra você assistir depois. É muito mais fácil quando você tem o metrô já na porta da sua hospedagem, que vai te economizar muito tempo, muita logística ali no seu deslocamento por Paris. Isso quer dizer que eu não recomendo você ficar no aeroporto. Muita gente pergunta: Mari, e o hotel do aeroporto, você recomenda tal? E assim, eu mesma já fiquei várias vezes no hotel do aeroporto porque eu ia só precisar dormir, eu não ia visitar Paris. E realmente são hotéis muito bons que tem lá, o Ibis fica dentro do aeroporto. Mas para você pegar o trem todos os dias de 1 hora e tanta e pagando mais caro, menino, não vale a pena não. Não fica no aeroporto de Paris, porque você vai se arrepender, você vai pagar mais barato que vai sair caro depois. Falando agora de algumas regiões que eu evitaria na hora da hospedagem. Primeiro são hotéis que ficam próximos a metrôs, que o primeiro nome do metrô é Porte da. Claro que tem algumas exceções, por exemplo, a Porte de Versailles tem uma ótima localização, mas no geral, os metrôs que tem essa porta na frente, né, no nome, ficam nas extremidades de Paris. Na época que Paris ainda era fechada, que tinha os portões de entrada, então são hospedagens que ficam muito ali no limite para sair daquelas 20 regiões que eu tinha falado, sabe? Então, não quer dizer que sejam regiões inseguras, que, né, acontece alguma coisa, mas ficam bem afastadas, bem no limite, então eu evitaria. Outras regiões que eu não recomendo você ficar são as regiões 18, 19, 20. Claro, tem exceções nessas regiões, tem lugares ótimos que fazem parte dessa região, mas no geral são regiões que elas são mais inseguras, que não são assim tão turísticas, então ficam mais afastadas. E lugares para você evitar, assim, a qualquer custo, assim, não importa o preço que estiver a hospedagem desse lugar, eu não recomendo você ficar por lá. São lugares que ficam próximos às estações Pigalle, que é um metrô que fica ali próximo de Montmartre, mas que tem várias casas noturnas e várias coisas acontecendo por lá que eu não recomendo você estar presente. Stalingrad, que também não posso falar, acho que é aqui o que acontece lá.
Mas, enfim, é uma região que você não vai querer estar também. Barbès, fuja também, não é uma região legal para você se hospedar, chega a ser insegura mesmo. E a Gare du Nord e a Gare de l'Est. A Gare du Nord é a estação de trem que te leva para Londres. Então, sim, você pode pegar o trem lá para Londres sem nenhum problema, já tem vídeo aqui falando sobre isso, inclusive. Mas se hospedar naquela região, eu não recomendo, porque, como essas outras, não são regiões tão seguras. E eu acho que são essas que eu não recomendo. Se eu lembrar de mais alguma, eu boto aqui na edição. Mari, tá bom, já sei onde eu não tenho que me hospedar. E agora, onde me hospedar desses 20 aí? Qual que você recomenda mais? Se você quiser ficar numa localização mais central e tiver um orçamento um pouco mais folgado, as melhores regiões, com certeza, são da 1 até a 9. Em especial de 1 até a 6, mas eu acho que dá para incluir até a 9, que tem boas recomendações também. São regiões mais centrais, mais próximas dos pontos turísticos, mais seguras. Agora, eu também gosto muito das regiões 14 e 15. Essas duas regiões, elas são regiões residenciais. A 15, inclusive, foi a que eu morei, e 14 eu já me hospedei. E são regiões muito mais tranquilas, são regiões familiares, são muito mais seguras. Tudo bem que não tem pontos turísticos emblemáticos nessas regiões, ela vai ficar, entre aspas, um pouco mais distante do centro, mas nada que 20 minutinhos de metrô não funcione. Então eu também considero regiões muito boas para se hospedar e os preços costumam ser mais baixos. Então, se a gente pensar em custo-benefício, se hospedar na 14 e na 15 são boas opções também. E aí você pode estar se perguntando, mas Mari, como que eu vou saber se o hotel que eu estou pesquisando fica na região 14, 15, 19? Vem comigo. Os dois últimos números que você encontrar nos endereços são o arrondissement que ela pertence. Então, por exemplo, 75, que é o código de Paris, inclusive, 015, quer dizer que faz parte do 15. 75001 faz parte do 1. E assim por diante. E uma pergunta que eu recebo bastante também. Mas, Mari, vale a pena ficar hospedado próximo da Torre Eiffel? Porque, com certeza, a torre é o lugar mais emblemático, é que as pessoas mais conhecem de Paris. E eu acho que é natural pensar que se hospedar próximo dela vai ser muito bom. Só que a torre, ela não fica no centro de Paris. Só tem lugares ultra turísticos que não moram tantas residentes assim. Então, eu particularmente, eu não gosto de hospedagens que ficam exatamente próximas da torre. Eu prefiro muito mais essas outras regiões que eu comentei pra vocês. Se eu fosse pra escolher assim, nossa, essa é a região dos sonhos pra se hospedar, seria com certeza a 5 e a 6. Mas eu não gosto de falar isso porque meio que restringe. Você acha que só tem hotel bom, só tem lugar bom nessas duas regiões. E não é. Tem nessas outras todas também. Mas se você tiver com aquele orçamento mais folgado, se você quiser ficar assim no burburinho, perto de tudo, um bairro bom e tal, os 6 e os 5 são meus favoritos. Se eu morasse em Paris, eu escolheria morar neles também. Resumo, como você vai escolher então o seu hotel para Paris? Você vai checar se é um hotel que fica dentro dos 20 arrondissements que eu comentei, se tem um metrô próximo que também não fique nas extremidades, que ele não tá em alguma das zonas que eu comentei que não são tão seguras de Paris, que eu não recomendo de se hospedar. E se você quiser ficar numa localização mais central, dá preferência nas regiões de 1 a 9 ou a 14 e a 15, se você busca tranquilidade e preços mais baixos. Agora, um pequeno resumo de cada uma dessas regiões que eu comentei, porque aí você pode escolher melhor qual dessas você vai querer se hospedar. Porque, né, de 1 até 9 tem, né, 9 regiões pra gente comentar. Porque o 14 e o 15 você já sabe, aquilo que eu falei, mais residencial, um pouquinho mais afastado, mais preço melhor. O número 1 é a região mais central da cidade. Tem o Museu do Louvre, a Praça da Concórdia, tem a maioria dos hotéis de luxo da cidade e também das lojas mais caras. Uma boa pedida se você quiser se hospedar nessa região é se hospedar próximo da estação Palais Royal Musée du Louvre, porque é uma estação que ela é bem central, ela tem acesso tanto à linha 1 quanto à linha 7 do metrô. O segundo arrondissement tem a Ópera de Paris e é uma região bem badalada, principalmente quando a gente fala de compras. Então lá você vai conseguir fazer várias coisas andando sem precisar do metrô. Já o 3 e o 4 são também meus queridinhos, porque lá fica o Marais, que é um dos meus bairros favoritos de Paris. Ele é um bairro mais aconchegante, descoladão. Tem várias ruas apertadinhas e principalmente uma seleção de talvez os melhores restaurantes da cidade. Lá você encontra opções de hotéis mais acessíveis, principalmente na região da Bastilha, apesar de ser menos central. Os 5 e os 6 são meus favoritos, né? Onde fica a Sorbonne, a minha universidade, Jardim de Luxemburgo. É uma região que ela é mais rica também. Tem bastante coisa para você fazer a pé, tem ótimos restaurantes. Mas não tem tantas estações de metrô assim quanto tem comparado aos outros bairros. E também bem mais cara. O 7 é para aqueles que ainda assim querem ficar perto da torre.
Quanto mais próximo da torre, menos opções você vai ter de lugares menos turísticos, vão ser mais caros e não necessariamente os melhores. Então, se você quiser ficar na região 7, minha recomendação é que você fique ali mais próximo do Musée d'Orsay, da Rue du Bac, que aí você já vai ficar numa localização melhor, com mais acesso ao metrô, vai ficar mais centralizado do que exatamente na torre, sabe? E vários hotéis dessa região oferecem vista para a torre. Pensa no sonho. O oitavo arrondissement, junto com a primeira, tem uma grande concentração de hotéis de luxo de Paris. A proximidade com a Champs-Élysées e o Arco do Triunfo já fazem da região uma boa opção para se hospedar também. Mas, se tratando de uma região super turística, super central, já espere também preços mais altos e, aos arredores, restaurantes mais para turista, menos locais. E por último, o nono. Entre a Ópera e Montmartre fica o nono arrondissement, que eu também já morei durante um tempo. A vantagem dessa região é que ela continua central, mas com preços mais amigáveis. Tem partes mais agitadas e tem partes mais tranquilas e mais residenciais. Só evita mesmo a região do Pigalle, que fica no nono, inclusive. Pronto, agora você já tem um panorama geral para você escolher a melhor hospedagem em Paris para você, para suas necessidades, para o seu bolso. Mas, se você quiser ter acesso à minha recomendação de hotéis, os hotéis que eu recomendo você ficar em Paris, baseado em todas essas dicas que eu dei por aqui, incluindo também as minhas opiniões de hospedagens que eu já fiquei, porque eu já fiquei em vários hotéis de Paris, hotéis com bom custo-benefício, hotéis de luxo, hotéis com vista para a torre, enfim. Para você ver a minha seleção, você pode acessar aqui o link que está na descrição, que é o meu guia de Paris. Lá você vai encontrar toda a minha seleção de hotéis e todo o meu conhecimento que eu tenho de Paris em um só lugar. Então vou deixar aqui para você conhecer. Espero ter te ajudado nessa difícil missão de escolher uma hospedagem para Paris. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui e comenta aqui embaixo qual outro conteúdo de Paris que você quer ver aqui no canal. Quero saber. Não deixe de se inscrever no canal para você não perder os próximos conteúdos de viagem, intercâmbio e, claro, de Paris. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima!